And if you don't remember it like that, there's something wrong with your faith. See, you're not sure you're saved yet then. You're just guessing at it. Do that. E se você não se lembrar disso assim, há algo errado com sua fé, está vendo? Você não tem certeza que está salvo ainda, então. Você só está fazendo uma tentativa. Não faça isso. All right, we can go get into the seal of it. All right. I want each night, I don't know whether you mind me taking up your time, we could get out a little bit earlier. There's not two, in the revealing of these seals, remember it's only really one verse. The first tells the announcing of it. The second verse. Muito bem. Nós não vamos entrar nesse selo, vamos? Muito bem. Quero, cada noite, não sei se vocês se incomodam de eu tomar o seu tempo, poderíamos sair um pouquinho mais cedo. Não há muito na revelação destes selos, lembre-se, é na verdade só um versículo. O primeiro dá o anúncio dele, o versículo 2. Most all commentaries and so forth, the reading of it are a reading of their thoughts, and I've always believed, like nearly all of them does, that first horse rider was the early church. But when the Holy Spirit revealed it, it was absolutely contrary to that. And so then all it does is show what it is. Praticamente todos os comentários e assim por diante, a leitura deles ou ao ler seus pensamentos, e sempre criei, como quase todos eles creem, que aquele primeiro cavaleiro era a igreja primitiva, mas quando o Espírito Santo revelou, era absolutamente contrário a isso. E deste modo, tudo o que faz apenas mostra o que é. And then I try, now to me this is very sacred. That's the reason I'd rather answer these questions, and let's get everybody knowing straight and on tapes too, that they'll understand now, see? E então eu procuro. Agora, para mim, isto é muito sagrado. É por isso que prefiro responder estas perguntas. E que entendamos todos, conhecendo corretamente, e os que ouvem as fitas também, que entendam agora. Estão vendo? I tried to speak a while at night on backgrounding to get the people rushing in and pushing in, and you shouldn't do that. Okay? But when it does, it's human beings, and it's hot in here, and you restless. Procurei falar um pouco à noite, fazendo uma recapitulação para conseguir que as pessoas, apressando-se e empurrando, e vocês não deveriam fazer isso. Estão vendo? Mas quando se faz, trata-se de seres humanos. E está quente aqui, e vocês estão inquietos. But you've been very, very nice. The best I've ever seen the people act in the tabernacle has been this meeting. And sitting quiet, and mothers take their babies to the nursery when they start crying, and everything has been very nice. Mas vocês têm sido muito, muito amáveis. O melhor comportamento que já vi das pessoas no tabernáculo tem sido neste encontro, e sentando-se quietos, e mães levando seus bebês para o berçário ao começarem a chorar, e tudo tem sido ótimo. But I tried to background it until I just feel the anointing of the Spirit on me to say these words, to say what has been revealed to me. And then if I'm somewhere doing that, if I have made a mistake here, surely here before all the people, you'll correct it for me. Mas procuro recapitular até sentir a unção do Espírito sobre mim para dizer essas palavras, para dizer o que me foi revelado. E então, se tenho em algum lugar, ao fazer isso, se cometi um erro aqui, sem dúvida, aqui diante de todas as pessoas, ele corrigirá isso para mim. I want it right. There's no need of taking just what you imagine. There's something right. And we want that. We want God to give us what's right. Eu quero assim. Eu quero que esteja certo. Não há necessidade de tomar o que se imagina. Há algo certo e queremos isso. Queremos que Deus nos dê o que é certo. So now, we took these riders as they come up the first horse. Now, and we realized that was the Antichrist that went forth. And then we find out last night that the same fella
that went forth as Antichrist as a white horse. We found him with a sword last night, riding and killing people. Portanto, agora tomamos estes cavaleiros, à medida que surgem. O primeiro cavalo agora, e compreendemos que esse era o anticristo que saiu. E então verificamos ontem à noite que o mesmo indivíduo que saiu como anticristo, como um cavalo branco, nós o encontramos com uma espada ontem à noite, cavalgando e matando pessoas. Now, there's always the natural and the spiritual, and for the church's sake, I want to type just before we get to the opening of this seal, which what he gave me, I got it wrote down here. I got several scriptures here, 7 or 8 pages of it. And as I refer to it, notice, I want to give a type of the church and make it so plain that you'll be bound to see it, see? Agora há sempre o natural e o espiritual. E para benefício da igreja, quero tipificar, pouco antes de chegarmos à abertura deste selo. O que ele me deu, eu tenho anotado aqui. Tenho várias escrituras aqui, 7 ou 8 páginas, e à medida que me refiro a isso. Note, quero mostrar um tipo da igreja e torná-lo tão claro para que com certeza você veja. Está vendo? Now there was a natural bride in the Garden of Eden. Remember last night? That natural bride. She was Adam's sweetheart, not yet his wife, because he hadn't knew her yet as a wife. Just like Mary was Joseph's wife, but he never knew her yet. She was found with a child. See? Agora, houve uma noiva natural no jardim do Éden. Lembra-se de ontem à noite? Essa noiva natural, ela era a amada de Adão, ainda não sua esposa, porque ele ainda não a tinha conhecido como esposa. Do mesmo modo que Maria era esposa de José, mas ele ainda não a tinha conhecido. Ela achou-se ter concebido. Está vendo? Now, before Adam knew his wife, she was just a bride to him. All right? And we find out that she fell in the Garden of Eden because she failed to hold to God's word. Agora, antes de Adão conhecer sua esposa, ela era apenas noiva dele. Muito bem. E verificamos que Deus, ela caiu no jardim do Éden porque falhou em se firmar na palavra de Deus. Now he knew that Satan would be loose among them, so he gave them a place to stay behind, fortify them. Well, who could know any better place to be fortified than God, if he's trying to take care of his own children? Agora, ele sabia que Satanás estaria solto entre eles, de modo que lhes deu um lugar atrás do qual ficar, fortificá-los. Bem, aí, quem poderia conhecer algum lugar melhor para estar fortificado do que Deus, se ele estava procurando cuidar de seus próprios filhos? If I wanted to take care of my little Joseph, a brother, everything, and I know his life depended on it, why, and I was able to do it, well, if 40-foot concrete reinforced would be the thing would do it, I'd make it 90 foot. To be sure that... Se eu quisesse cuidar do meu pequeno José, bem, irmão, tudo, e soubesse que a sua vida dependesse disso, ora, eu conseguisse assim fazer, bem, se 40 pés de concreto reforçado fosse a coisa que eu fizesse, eu o faria de 90 pés para garantir isso. And if I can think that about my little boy, which if his mortal life had lost, I believe a child would be saved, how much more to God, to his child that would be eternally lost. E se posso pensar assim acerca do meu filhinho, o que se sua vida mortal se perdesse, creio que como criança seria salva, quanto mais para Deus, quanto a seu filho que estaria eternamente perdido. What should he place him behind? He placed him behind his own word. As long as you're in that word, you're safe. If you abide in me and my words in you, then just ask what you will.
That's it, the Word. Atrás do que ele devia colocá-lo? Ele o colocou atrás da sua própria palavra. Enquanto estiver nessa palavra, você está seguro. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quiserdes. É isso, a palavra. So Eve got to strolling in the garden, and she run into the serpent, a very polished up sort of a fella, and he began. Now he was on the other side. God lives, dwells, works in humility. Never any other way. Assim Eva se pôs a passear pelo jardim e se encontrou com a serpente, um tipo muito polido de indivíduo. E ele começou. Agora ele estava do outro lado. Deus vive, habita, opera em humildade. Nunca de outra maneira. Está vendo? Now, the little humble lady walking along there, and Satan come up as a wise, slick, polished sort of a fella, and he wanted to sell her the program. Agora a dama humildezinha caminhando ali, e Satanás surgiu como um tipo de indivíduo sábio, lisonjeiro e polido, e ele queria lhe vender o plano. As long as, no matter how much Satan was around, as long as she stayed behind this word, she was all right. So let Satan do whatever he wants to. You just stay at the word. Don't make a bit of difference. Enquanto não importava quanto Satanás estivesse por perto, enquanto ela permanecesse atrás desta palavra, ela não correria perigo. Está vendo? Portanto, deixe que Satanás faça o que quiser, somente permaneça com a palavra. Não faz nem um pouquinho de diferença. If he says, well, you're sick, by stripes I'm healed. Well, you're going to die. He'll raise me up again. He promised. They just stay behind the word, that's all. Christ retreated to the word himself. It's written. Now, stay behind the word. Se ele disser, ora, você está enfermo, pelas suas pisaduras sou sarado. Bem, você vai morrer. Ele me ressuscitará. Ele prometeu. Veja, somente permaneça atrás da palavra. Só isso. Cristo refugiou-se na palavra ele próprio. Está escrito. Está vendo? Agora permaneça atrás da palavra. Eve, she began to kind of let down. But she never let it all down. She only let one little phrase down. And that's what Satan wanted her to do. He got her from behind God's promise by reasoning. Don't never try to reason God's word. Just believe it. Mas Eva, ela começou a baixar um pouquinho a guarda, mas não chegou a baixar totalmente. Ela somente baixou numa pequena frase. E isso é o que Satanás queria que ela fizesse. Ele a tirou de trás da promessa de Deus por arrazoamento. Nunca tente arrazoar a palavra de Deus. Somente creia nela. Está vendo? So she stepped out from there, and before Adam ever got to her for a wife, she was already defiled by Satan. And did you notice Christ did the same thing? Exactly. De modo que ela saiu dali, e antes que Adão chegasse a ela como esposa, ela já estava corrompida por Satanás. E você notou? Cristo fez a mesma coisa, exatamente. Now for redeeming, God had to be there first. And did you notice? Mary, before she would come to Joseph, the Holy Spirit done got there. Amen. That's where the Redeemer comes. Agora, para redimir, Deus teve de estar ali primeiro. Você notou? Maria, antes que ela viesse a José, o Espírito Santo já tinha chegado ali. Amém. Está vendo? Foi ali que o Redentor veio.